Os Dois apresenta podcast Isso e Aquilo. Apresentação: Lúcia Fidelis e Roy Mesquita. Acesse o site artedosdois.com.br. Ai. Fala aí, minha gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem com você, seu Rodrigo? Tudo bem, dona Luciana, com você? Tudo bem também. Estamos aqui hoje para gravar mais um programinha. Isso. Qual aí. é o tema? Hoje o tema é prosperidade em meio à desigualdade. Olha só. Antes de iniciarmos com o tema e chamar a nossa convidada, a gente tem os recadinhos de sempre. Primeiro, quer apoiar o podcast? Entra lá no nosso Catarse. catarse.me/arte dos dois. Várias premiações ali. Você participa agora do grupinho do WhatsApp. Porque... do grupo que estiver funcionando, né? Porque no dia de hoje não temos mais Telegram, então é o WhatsApp. Mas se você também não quiser participar de grupo e só quiser colaborar, você também pode. Esse dinheiro é todo a favor para manter o podcast no ar, né? Então, não é um dinheiro que você vai investir pra gente ir em restaurantes milionários. Poderia ser, eu inclusive não iria reclamar. Eu até gostaria, mas no caso aqui a ideia é só para ajudar a manter nosso podcast no ar, ou seja, pagar todas as coisas que precisam para se manter um site no ar. Você também pode conhecer nossa loja, lojadosdois.com.br, onde você vai encontrar vários produtos que nós fazemos. Dentre eles tem o mapa numerológico que o Rodrigo também entrega para você. Isso aí. Explica um pouquinho do mapa. O mapa ele te ajuda você a... Falando aqui, né, em prosperidade, essas coisas. Só que é vendido assim na internet. Seja próspero com o seu mapa. Mas só que não é bem por aí. Ele não é questão de... Como um mapa. O mapa quer dizer que você encontra um tesouro. Mais ou menos, o mapa é mais questão de te dar um norte para um caminho que você pode seguir e se ferrar menos. Né? Então, são dicas ali que tem de coisas do dia a dia, do seu ano, se aquele é o momento ideal para você fazer essas coisas. Se você... Comportamento. Por que será que quando eu chego num lugar as pessoas não são tão amigáveis comigo, ou são muito amigáveis, ou as pessoas desconfiam de mim? Tudo isso ali no mapa tá falando mais ou menos como você é. E vai mostrando os caminhos que você pode seguir, né? Porque ali tá explicado como você é. E na hora que você olha, fala assim, então tá. Então quando eu for me apresentar, eu posso me apresentar de uma outra forma. Sim. Entendeu? Muito então bom. É mais um guia, né, Lu? Um guia de vida. Guia. Isso. Apesar das pessoas, eu ver aí no Instagram da vida, o pessoal mostrando, prosperidade, fique rico, o segredo dos judeus e bababá, não é bem por aí, gente. É mais uma questão de como um guia que você vai olhar ali nos momentos que você às vezes está com uma dificuldade e tal, e você saber para onde sair. Isso, muito bom. Então, se você tiver interesse em conhecer e adquirir o mapa do Rodrigo, é só entrar lá na nossa lojinha e dar uma zapeada nas coisas que a gente tem. Entre elas estão o mapa. Outro recadinho para dar é que também está no ar a minha campanha do Catarse do Milo. Então, se você curte história em quadrinhos e material autoral feita por pessoas essas que vos falo, entra lá, catarse.me/Milo, e é uma campanha que vai me ajudar a estar fazendo a impressão da história em quadrinhos. A história em quadrinhos já existe, já está sendo finalizada, e esse dinheiro aí é para ajudar com que ela seja impressa. Uma campanha flex, ou seja, uma campanha flex é uma campanha que, se eu receber
50% do valor, o dinheiro ainda vem para mim e eu vou utilizar desse dinheiro para estar fazendo a impressão. O que muda se eu não arrecadar 100% do valor? Só o miolo do gibi que vai ser todo preto e branco. Se eu arrecadar 100%, ele vai ser colorido. Ele tem páginas coloridas e páginas em preto e branco porque segue um padrão de mangá. Mas se eu não alcançar a meta total, o dinheiro que eu receber, eu vou inteirar o que faltar para eu poder fazer a impressão em preto e branco. Então, o gibi está garantido para todo mundo que comprar de qualquer maneira. Então, dá uma entradinha lá para você ler. Qualquer dúvida é só me mandar uma mensagem nas redes sociais. Então, agora, vamos nós para o nosso programinha. Isso aí. Não tem mais nenhum recadinho, né? Não. Então, e hoje, pra gente falar desse tema, a gente tem convidada. E quem é a nossa convidada? Ana Kawahara. Nossa... Olá, tudo bem com vocês? Toda vez que eu lembro da Ana, Lu, eu lembro de uma maneira muito engraçada. Porque a Ana, ela estava tão feliz um dia que nós fomos viajar e a Ana estava lá junto com nós. E aí, a Ana foi brincar com o Julian. Ah, sim. Aí ela estava lá, ela falou assim, Julian, como você tá? O Julian estava olhando pra ela. Julian, como você está? E ele, tipo, cagou, passou direto. É que ele estava muito empolgado com o mato. Aí a Ana olhou e ela fez assim, nossa, gente, ele me ignorou completamente. Eu me senti lidando com um gato. É o desamor que eu tenho em casa, sabe? Era com o Júlio, né? Gente. Com o Júlio ele deu mais atenção, né, Ana? Sim. Ali rolou uma integração melhor do que comigo. Mas mesmo assim, o Julian estava cagando, né? Ele queria ficar brincando no mato. Gente, se tem mato e pessoas, ele prefere o mato. Porque no mato ele pode esfregar a cara, ele pode rolar, ele pode chafurdar. Então, nas pessoas, normalmente elas querem mexer nele. Você só se torna uma pessoa interessante pro Julian se você tiver alguma coisa de comer na mão. Isso. Então, e assim, tem que ser uma coisa de comer cheirosa também, não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa, não. Então, da próxima vez a gente dá pra Ana um petisco. Punhado de carne moída. Não, porque eu acho que nem o petisco lá ia chamar tanta atenção dele. É verdade. Até mesmo uma perninha, né? Tem que ser uma coisa assim que ele vai olhar e falar assim, putz, isso não tem aqui no mato. Como que a adestradora falou lá, Lu? Que coisa de alto valor. Tem que ser coisas de alto valor. Senão... tem tudo a ver com o tema de hoje. Exatamente, ó. E o Juliano é bobo, entendeu? Ele já próspero. Gente, ó, deixa eu próspero. Entrar aqui com o tema de prosperidade em meio à desigualdade. Eu tava pensando agora nesse tema e me veio eu tava conversando com meu pai esses últimos dias aqui que ele veio aqui e ele comentou um negócio assim comigo. Ele falou assim, a Cato me mandou um e-mail falando pra eu voltar, né, a melhorar meu currículo lá e tal. Ele falou assim, a Cato até que é boa, tem umas vagas lá, só que é o seguinte, né, é bom você assinar a Cato quando você tem um emprego e você quer mudar de emprego. Porque como que um desempregado consegue ficar pagando uma mensalidade se ele não tem dinheiro? Sim. E é um bom tema esse, porque as pessoas normalmente falam assim, mas sempre tem um dinheirinho. Porque o fulano toma cerveja e tal. E, cara, a gente tem que lembrar que tem pessoas que não tem, às vezes, a família tão próxima. Ou, às vezes, a família não tem condição de ajudar também. E a gente...
é importante a gente entender que tem pessoas quando falam assim, cara, eu não tenho R$ 1, estou cheio de dívida, é porque ela realmente não tem R$ 1 e está muito cheio de dívida. Sim, sim. E como que a gente consegue levar esse tema, né, essa conversa, pessoa que está numa situação dessa, onde é vendido às vezes em religiões, igrejas, em grupos mesmo, vamos falar aqui um pouco do que a gente conhece, que é de grupo de magia, onde, não, mas é só você fazer isso para que você alcança tal coisa, né? E às vezes o só fazer isso é você comprar velas, você ter incenso, você ter um lugar onde você pode fazer esse pequeno ritual. E às vezes a pessoa ela vai ter que pedir dinheiro para algum familiar, porque às vezes a gente pensa o seguinte, né? Mas se a pessoa é casada, ela não passa esse tipo de perrengue porque ela é casada. Sempre tem um para ajudar o outro. Mas, por exemplo, no meu caso, o meu e da Luciana, os dois, apesar de nós termos clientes diferentes, mas os dois trabalham com a mesma coisa. Sim. Porém, quando cai o cliente da Luciana, dificilmente o meu cliente está melhor. Normalmente cai para os dois, né, Lu? Sim, normalmente é meio que igual, porque como é o mesmo ramo, eu creio que tem muito a ver com o momento que as pessoas mesmo estão passando ali, né? Então elas meio que, ok, se você também não tem grana, outros clientes também não têm, então meio que cai ao mesmo tempo. Só para você ver uma coisa interessante. O cliente estava falando para a Luciana esses dias que ele tinha dado uma maneirada de comprar os trabalhos dela, porque o gás tá muito caro lá por causa da guerra. Ixi, olha isso, como afeta uma situação vai afetar até o consumo da pessoa, né? Exato. Para você ter ideia, eu conheço um rapaz que ele mora na Holanda e ele estava falando que ele estava gastando de gás agora no inverno 200 euros por mês só de gás. Ele não gastava isso, era bem menos. A gente tem que lembrar que na Europa você tem que ficar com aquecedor dentro de casa, que senão as pessoas morrem congeladas. Por mais que a casa ela seja preparada, mas ela é preparada para evitar que o frio entre, sim, mas ela é preparada para segurar o calor interno. E ele falou que ele estava gastando 200 euros, o que assim é muito dinheiro, né? Pensando que o salário dele lá, um salário mínimo do país, às vezes é 1.500. Vamos falar da Polônia, né, Lu? A gente conheceu mais ou menos os valores lá. O dinheiro deles é bem parecido com real, então não é euro. Mas a pessoa estava falando que com o aluguel e com o valor do gás, do aquecimento por mês, o aluguel que custava 1.200 está indo para 2.800, 2.600. Por isso que a ingenuidade quando as pessoas... Ingenuidade até é egoísmo, quando as pessoas falam assim, eu não tô nem aí pra esse negócio da guerra, não atrapalha em nada. Não atrapalha você, mas tem um monte de gente do seu próprio país que isso tá afetando, como a gente, por exemplo. Os nossos clientes são de fora. E aonde tá pegando essa coisa do gás, o cliente tá com o pé atrás. Porque ele olha e fala, puta, melhor eu poupar. E assim, é impossível uma coisa que acontece em um outro país, às vezes não afetar ninguém, né? Isso é verdade. É uma coisa que vai acontecer. Fora o fato, né, de que uma guerra, tem gente morrendo. Como que as pessoas vão falar que não afeta em nada, né, gente? Pelo amor de Deus. Né? Óbvio que afeta, né? É que pimenta no rabo do outro é refresco, né?
Exatamente, é muito egoísmo e muita falta de consciência até, né? Porque as coisas estão mais caras aqui também. É que a Sim. gente vem de 4 anos tão terríveis que meio que anestesiou a gente. Uhum. Mas a guerra também está afetando a nossa agricultura, o nosso comércio no geral. Não dá para tirar o peso disso, né? É Não, complicado. não existe isso. Então, Então, quando a gente vai sim trazer esse nosso tema, vai sim bater na espiritualidade, porque não tem jeito, né? É uma uhum, coisa que a gente gosta de conversar também. Mas a gente pode falar um pouco do qual que é a prosperidade, uhum. né? O que a gente pode falar aqui? O que é prosperidade aí para vocês? O que vocês... Entende como prosperidade? Eu entendo como, tipo, o bem-estar financeiro, Eu acho. mas Sim, não só financeiro, tipo, sim, mas, porque por exemplo, pode falar, Lu. se a gente entra com só pensando na parte financeira, poucas pessoas são prósperas, né? Então, Exatamente. eu acho que quando a gente fala em prosperidade, a gente tem que pensar de uma maneira mais ampla, até mesmo pra gente não ficar frustrado pra caramba, né? Porque, assim, você às vezes nunca vai atingir um nível financeiro que algumas outras pessoas têm. Não, Lu, mas quando eu penso na prosperidade, é tipo você ter recurso suficiente tipo, para satisfazer o básico, sabe? Sim, eu acho que Você ele se tá preocupa. ligado muito ao bem-estar. Se E você está, por exemplo, às vezes tem pessoas que não precisam ganhar um rio de dinheiro. Elas precisam ganhar o suficiente para pagar as contas dela e fazer aquilo que ela isso. gosta. Mas Isso então, é considerado prosperidade. isso. Eu penso a prosperidade mais uma coisa mais tipo satisfação, sabe? Sim, sim, também. Satisfação, realização. É que é um sentido amplo, né? Vai ter Aham. pessoas que vão ver a prosperidade porque elas pensam só na parte material, só naquilo que tá faltando, né? Porque se tá Sim. faltando grana, o cara, ele, quando fala em prosperidade, ele já vai pensar, porra, eu preciso de grana, porque o meu negócio tá. Ele dificilmente vai pensar que se ele tiver com bem-estar, se ele tiver mais descansado, Vai se ele ajudar na tiver saúde. bem alimentado, esse tipo de coisa, isso também é prosperidade. E talvez ajude a melhorar essa coisa da grana. Uhum. Não que seja uma matemática exata, mas quando você tá melhor, eu acho que a parte emocional, o mental da gente, ele é 90% para todo o resto funcionar. Porque se você tá muito mal, você não tem ânimo, não tem vontade, não tem ideia, não vai pra frente. E aí, mas tem muita gente que quando vai pensar em prosperidade, ela já vai direto na grana. E eu acho que a grana é o secundário ali. Quando a gente não tá numa situação de necessidade absurda, que aí a grana é o principal e não tem jeito. Uhum. Mas vocês, por exemplo, uma coisa que eu vejo bastante é as pessoas falando, né? Eu acredito que as pessoas romantizam demais o brasileiro. Em questão do, o brasileiro sempre dá jeito, tal. E vocês não acham que é um problema também? Porque às vezes a gente tá passando uma situação bem ruim e não consegue ver um caminho, não consegue ter ânimo, sabe, vontade de fazer coisas. Como vocês conseguem lidar com esse tipo de situação quando acontece e a gente vê falando disso, romantizando o brasileiro, romantizando a pobreza, romantizando a dificuldade? Como você vê isso, Ana? Eu já aproveito e a Ana também já fala um pouco do que ela acha que é a prosperidade, do que ela vê como prosperidade. Isso. Boa. Eu concordo bastante com o que vocês falaram de prosperidade não ser só relacionado com dinheiro, né? Não é só grana.
tem a ver com saúde mental, com, às vezes, recursos, porque já aconteceu, por exemplo, da gente fazer, sei lá, magia de prosperidade e não vira o dinheiro, mas vira o recurso para aquilo. Tipo, sei lá, um amigo convida para um rolê e a gente vai sem puto no bolso, mas passa por uma experiência muito bacana, curte aquele momento e continua sem grana. Então, às vezes a prosperidade é isso, alguém também viabilizar alguma coisa para você. Eu penso em coisas realmente pequenas, às vezes, do dia a dia mesmo. E a gente pensa, às vezes, prosperidade só algo muito grande, né? E em relação a essa romantização, você tem que ser muito arrombado para você pegar um cadeirante, por exemplo, entregando iFood e falar assim, olha só, que exemplo Esforçado. de pessoa esforçada. Todos nós deveríamos ser assim e blá, blá, blá. Isso é, assim, absurdo. É você pegar políticas públicas sucateadas e jogar tudo na conta da pessoa, né? Que a pessoa tem que achar solução para isso. Então, acho que vem muito, né, disso. Essas políticas públicas que a gente tem, que são absolutamente, né, capengas, não funcionam como deveriam, se reflete nesse espírito empreendedor, que é outra coisa que eu tenho pavor. Eu não sou uma empreendedora, eu sou uma profissional autônoma, com todas as suas dores e delícias disso. São mais dores do que delícias. Autônomo precarizado. Isso, exatamente. Eu tenho que ser minha chefe carrasca, inclusive, e precarizar meu serviço para poder pagar os boletos. Então, não tem nada de glamuroso nisso, gente. Não é empreendedorismo, não é você sendo seu patrão, você fazendo o seu horário. Não é exatamente isso, não. É muita romantização, realmente, e por conta dessa cultura de não cobrar o governo, né, adequadamente, de você muitas vezes não saber dos seus direitos até, de você não cobrar realmente essa mudança de políticas públicas, né? Mas aí eu acredito, Ana, que isso não aconteça porque a gente não se vê como uma unidade. O país, né? Os moradores ou a população como uma unidade, sim, cada um dentro da sua casa cuidando dos seus interesses, entendeu? Verdade. É uma forma muito individualista, né, de se ver. E isso está piorando muito, principalmente com esse pensamento neoliberal que está contaminando tudo, né? Que é assim, basta você acreditar que você consegue. A famigerada meritocracia. Se você não conseguiu, né? Se tudo você não que conseguiu, quiser, o cara lá de cima vai te dar. Exatamente. E se você não conseguiu é porque você pediu errado, né? A culpa ainda é sua, não é do cara lá de cima. A culpa continua sendo sua. Pedir errado, não tá preparado. Porque assim, falando dessa parte da meritocracia e como a pessoa esforçada, vocês acham que isso é um pensamento que porque eu ouvi isso dentro da minha casa, de ver esse tipo de situação, viver situações precarizadas, de ter que dar um jeito de o negócio andar, seja lá como tiver que ser, mas vai ter que ser. E eu percebia isso dentro da minha família. Que eram todas pessoas que, para ter o mínimo, teve que fazer muito. Muito. Então, vocês acham que esse pensamento ele tá mais enraizado nas pessoas pobres, nas pessoas que têm um padrão de vida, seja ele péssimo ou apertado, porque, né, não tô falando dos novos ricos brasileiros, né, que é o cara que acha que tá ascendendo só porque tem um carro na garagem, mas as pessoas que realmente tem que sair para vender um brigadeiro aqui na rua porque, cara, ela não tá conseguindo trampo.
Então, aquilo ali foi o que deu e ela teve que fazer qualquer coisa. Porque eu percebo que as pessoas mais endinheiradas, elas falam isso, tipo, olha como ela é esforçada, por isso que quem quer faz alguma coisa. Mas porque é muito confortável para ela falar aquilo, ela fala como se fosse, tipo, ó, tá vendo? Não tá roubando. Mas ela não tá falando como uma coisa, tipo, porra, a pessoa tá precisando fazer isso porque ela não consegue arrumar emprego, cara. Sim, É. e você vê que não se aplica à pessoa que está falando. Uhum. Porque ela não aguentaria metade do que a outra pessoa tem que fazer, né? Vender o Exato. almoço para comprar janta, né? Não. E hoje, se a gente for ver, a maior parte da população se enquadra nessa categoria. Às vezes está vendendo o almoço de hoje para comprar a janta de amanhã. Sim. Ter um tempinho, pelo menos, mas... Não respiro. Sim, e você vê assim que existe até um termo para isso que é bem bacana, assim, que na verdade o termo é tão horrível quanto a situação, que chama pornô de superação. E você vê que rico ele é viciado em pornô de superação, porque é aquela coisa assim, olha só como essa pessoa venceu na vida, ela podia estar matando, ela podia estar roubando, mas ela está lá vendendo o brigadeiro dela no semáforo, olha que lindo. Mas você bota um arrombado desse pra ir lá fazer isso, ele não dá conta, ele não faz, ele não quer que o filho dele tenha que fazer isso. Não, O filho da empregada, tudo bem. O filho dele, não. Então não é não, tão e ele lindo vai assim, falar, né? não, e é aquela coisa, né? Ainda vai falar assim, ah, mas tá vendo, ó, não estudou? Não. Bem, Verdade. deixa eu te falar. Eu tive a oportunidade de fazer faculdade com mais de 34 anos. Fui fazer faculdade agora. Mas se você colocar do meu ladinho uma pessoa que fez uma minha faculdade, que é uma faculdade que eles chamam de Unisquina, e uma pessoa que fez uma faculdade paga, mega cara, daquelas que tem nome, com certeza quando eu for numa vaga de emprego, essa outra pessoa é contratada e eu não sou. Ou se eu sou para um cargo bem mais chinfrinho, porque, né, eu não tenho aquele know-how. Existe essa divisão assim de formação, eu vejo que ela pega muito, principalmente para gente que é pobre. Porque o rico ele pode estudar onde ele quiser, aonde ele puder pagar, e vai ser aceito e jamais vai ser questionada a formação dele, o conhecimento dele. A gente, além de ter que estudar nas melhores escolas, então tipo, se vira, vai estudar na melhor, você ainda é questionado e cobrado do seu conhecimento. Então, assim, não basta você chegar lá e falar, olha, eu fiz uma universidade X. O nome da universidade pra gente não vai significar nada. Mas pro rico, só o nome já abre a porta. É muito desigual, né? E assim, a gente entra num ponto que eu olho e falo assim, e aí quando você conversa com essa pessoa, ela vai fazer assim, mas a gente estudou, olha, não sei o que. Ele fala como ele tivesse uma coisa igual com você, mas na hora do vamos ver, se precisar te pisar, ele vai pisar, vai falar. Ele vai ser o primeiro a falar, você também fez uma unisquina? Tá esperando o quê? E aí você olha e fala assim, porra, mas era o que eu podia, né? Sim, mas pô, tem tanta gente esforçada que fez uma federal. Falar, amigo, mas nem todo mundo tem o mesmo intelecto. Não, e a federal não é a realidade da maioria da população. Seria lindo se fosse, inclusive, né? Que todo mundo tivesse acesso a uma bons federal. ensinos, a uma federal. Só que não é a realidade, né? Hoje, se a gente for ver na federal, estão quem? Os ricos. Sem querer entregar a idade da Ana, porque eu não farei isso, eu vou falar da minha idade, Ana. Por favor. Vamos falar da formação da Ana.
Vamos lá. A Ana, ela tem a formação de farmacêutica. E vamos Isso. pensar o seguinte: quando eu era criança, tá, Ana? Eu, Ok. Rodrigo, eu sempre morei em bairros assim, né? Eu morava na Coab 1, minha avó morava na Vila em Ocuné, e normalmente era esse passeio que eu ia na casa da minha avó, que é um bairro próximo. E tinha farmácias de bairro, onde era o farmacêutico, que normalmente era o pai, às vezes o filho já estava fazendo farmácia, eu também já tinha se formado em farmácia. Então Uhum. tinha o farmacêutico do bairro, Uhum. né? E aí nesse farmacêutico você ia normalmente, ele fazia o trabalho. Os farmacêuticos agora vão escutar, vão falar, isso era errado. Não, mas não me importa, estou falando de uma realidade de bairro pobre. Sim, Como sim. antigamente nos lugares pobres existiam casas de umbanda, hoje existem Isso. igrejas evangélicas que tratam com prosperidade, Exatamente. É tá? outra realidade também que Outra mudou muito. realidade. Isso. Você ia hoje, se as pessoas falam, mas o SUS é um pouco precarizado, é difícil. Há 30 anos atrás era pior. Era pior, Oh. exatamente. Era pior. Então, o farmacêutico, ele fazia o quê? O trabalho do médico Como que é o nome daquele médico? Acabei de esquecer. Que é o Clínico? generalista. O Clínico. clínico. Você chegava lá... Pode falar, Ana. Ele agia como um agente de saúde também, né? Porque ele conhecia Exato. todo mundo da comunidade e tratava Exato. desde a unha encravada da sua avó até, sei lá, passando por coisas mais extremas, depressão, câncer. Ele estava ali integrado ele na saúde, sabia. né? Aham. E aí você chegava, às vezes, eu lembro que tinha a farmácia, apesar do nome ser farmácia do gordo, a gente chamava do gordo porque tinha um farmacêutico que ele era bem gordão lá, ele parecia ele parecia o Leôncio, sabe? Inclusive aquele bigodão, sabe? Ele era um Nossa, amor. agora você entregou sua idade bonito mesmo. É. O jovem nem sabe quem é o Leôncio. Leôncio era aquele Leão Marinho. Leão Marinho do Pica-Pau. Aí, mas ele não era o dono da farmácia, Ana. Era o seu tá. Nelson, que era o da farmácia Nóbrega. Provavelmente o nome dele era Nelson Nóbrega. Aham. E, inclusive, o velhinho tá vivo até hoje lá na farmácia. Nossa. Eu acho que é a única farmácia de bairro que eu ainda vejo em pé aqui pela região, tá? Nossa, o Rodrigo tá dando uma volta, mas eu vou chegar em um ponto. Calma aí. Então, você ia, às vezes, lá para mostrar a sua garganta, ele via se ela estava inflamada ou não. Para te dar um medicamento. Claro que naquela época, para você pegar um medicamento assim, era muito mais simples. Às vezes, vários remédios que era tarja preta, você podia vender sem ter receita médica. Sim, o jeitinho era uma coisa Normal. normal. Exatamente. Então ele ia lá, colocava o breguetes na sua língua lá para ver se tava lá. Você tá com tal, então toma aqui como que é aqueles remédios lá, Ana, que você toma durante uma semana lá hoje em dia as pessoas tomaram tanto que... Vai tomar um antibiótico, uma amoxicilina da vida. Então eles te davam antibiótico. Sim, é isso. É isso. É antibiótico. Mas hoje, se você for ver Hoje você vai na farmácia, o farmacêutico não quer nem te aplicar a injeção. Como aconteceu com a Luciana. A farmacêutica falou que ela não aplicava. Mas, Lu, é maravilhoso vamos lá. isso. Mas vamos lá, Lu. Lu, vamos lá. Vamos lá. A porra da farmacêutica, nem estou falando da Ana. Estudou quantos anos que estuda, Ana? 5? 5 anos. 5 anos. Estudou. De repente, ela está trabalhando numa grande rede. Então. Onde ela vai trabalhar 10 horas por dia. Tá. Ganhando um salário miséria. Isso é verdade. Piso de farmacêutico é uma vergonha. Até salário hoje. Salário miséria. Antigamente, começo do ano 2000, eu vou falar as fofocas que eu sabia porque tinha um amigo meu que trabalhava em farmácia, então ele me contava as fofocas. Os farmacêuticos formados, velhão, que hoje é tudo aposentado e tudo tá bem da vida, eles tomavam conta de 5 farmácias. Isso, o famoso afinar.
é maravilhoso, porque O os nome disso caras era não eram afinar? responsáveis por nada, né? Nada. Então ele só assinava. Uhum. Então ele era. Hoje não, hoje é obrigado a ter um farmacêutico ali tomando conta do estabelecimento. Mas antes não Sim. era. O cara tomava conta de 5, ganhava dinheiro, ele só fazia igual o seu barriga. Em vez de pague meu aluguel, me dê meu salário. E ia embora. Era assim que funcionava. E de uns anos pra cá isso mudou. Só aconteceu. Precarizou. Porque as grandes empresas farmacêuticas ali que eu tô dizendo, não é farmacêuticas, as grandes farmácias hoje que existem aí no mercado, precarizaram os profissionais, pagam pouco profissional. O profissional olha e fala assim, eu vou aplicar uma injeção para essa pessoa ter uma dor muscular ou qualquer coisa assim e me processar. Porque hoje em dia, tá, qualquer coisa estou te processando, onde a Gente. grande rede vai olhar e vai fazer assim, você assinou o contrato onde qualquer coisa que você fizesse, a culpa é sua. Então a Sim. pessoa, hoje nós, começo de 2010 para cá, nós somos influenciados a não trabalhar com sindicatos. Então, algumas empresas nem trabalham com você se você fizer parte de um sindicato. Então, Lu, a pessoa fala assim, vou dar injeção, nada, que se dane, eu prefiro falar não. Não, aí Gente. sabe qual foi o melhor? Quem me deu a injeção foi o balconista. Isso. E Porque assim, aí eu tinha, e aí eu fui em outra farmácia da mesma rede, porque já tava pago tudo, né? Então eu tinha que ir na mesma rede. Aí a menina fez assim, vai lá e fala que você veio aqui, mas a farmacêutica não tava. Aí eu cheguei lá e falei, tá bom, vou tomar injeção. E assim, era a última dose da vitamina B12. Então eu fui lá com uma caixinha, com a notinha fiscal, e a farmacêutica ficou puta porque eu não tinha a receita. Eu falei, mas moça, eu já tomei 2 delas, essa é a última. Ela porque eu não sei as quantidades. Eu falei, mas se eu tomei 3 delas e essa é a última, o que tem aí na caixinha é o que eu tenho que tomar. E aí ela, é porque eu não sei. E aí ela ficou puta, na verdade o que ela queria era não dar a injeção. Aí ela fez assim pro balconista, você aplica? E ele fez assim, tá bom. E aí ele foi e aplicou a injeção. gente, e ainda tem mais fofocas assim que eu posso contar para vocês. O farmacêutico, como tem esse salário meio merda, ele ainda tem que bater meta de venda. Então, assim, Não. o tempo que ele tá lá fazendo o trabalho dele, né, que é um dos trabalhos do farmacêutico, que se chama atenção farmacêutica, que é a aplicação de injetáveis, que é perguntar para você se está tudo bem, se você está fazendo o tratamento direitinho, se você vai ter que fazer mais tratamento, se chama atenção farmacêutica. O tempo que ele está fazendo isso, ele perde de vender no balcão. Então, ele tem que ficar no balcão o tempo todo para bater a meta de venda deles e inteirar o salário, porque senão ele ganha ainda menos. Nossa Ainda Senhora. tem isso, que é uma prática que é ilegal, que é criminosa, né? Porque é aquele cenário que quando você vai numa farmácia te empurram. Você não quer vitamina C? Você não precisa de dipirona? Você não precisa de polivitamínico? Tá na Pra quê? promoção. Isso, a promoção é bater meta de venda. Então, assim, além disso, tem esse detalhe. E tem um outro detalhe que eu gostaria de contar para vocês, porque quando eu descobri isso, eu fiquei chocada. É o seguinte, na faculdade, a gente não aprende injetável. Vocês estão chocados? Vocês estão passados? Nossa Senhora. É sério, a prática de injetável, o curso que te habilita a dar injeção, é um curso particular. É um curso particular, na verdade. Você faz um curso à parte, que é a habilitação injetável. Na faculdade, você vai aprender toda a teoria a respeito daquilo. A gente tem aulas de coleta de sangue, de outras coisas, mas não de aplicação de injetável.
Isso, estou falando da minha formação, que foi farmácia generalista. Eu não sei como foi os outros. Mas Tá. na minha turma já era generalista, então a gente não tinha essa prática. Então tem gente que acha que não, você vai estudar farmácia, você vai sair, né, dando injeção em todo mundo. E não, eu fui ter a minha primeira habilitação de aplicação de injetável quando eu fui trabalhar em drogaria. Porque antes de drogaria eu trabalhei em manipulação, né, farmácia de manipulação. E eu também não aplicava. Então, assim, nem parente se enchesse o saco pedindo para aplicar, eu não podia aplicar, porque eu não era habilitada, eu não tinha o curso. Aí eu tive que parar, fazer o curso, para aí sim ser habilitada. De tempos em tempos você tem que renovar esse curso. Então, às vezes, algumas redes contratam o farmacêutico recém-formado. E o desinfeliz sai da farmácia, da faculdade, sem a habilitação. E aí ele tem que, além de tudo, fazer essa cena ridícula, que é chegar para o balconista, não desmerecendo o balconista, óbvio. Não, porque, lógico. Ele é um excelente profissional também e tudo, mas assim, se você tem o farmacêutico que em tese estudou para aquilo, e o balconista, em tese, você deveria priorizar o farmacêutico, né? Não, eu vou te dizer uma coisa, Ana. Depois eu tomei com uma farmacêutica a injeção. Assim, essa injeção de B12... é uma delicinha, né? Ela dói demais, ela é horrível. Ela dói antes, durante e depois. Pelo amor de Deus, você fica com a bunda dura. E aí teve... A farmacêutica foi a que mais doeu. Agora... Não, minto. Teve o balconista que aplicou bem no meio da minha bunda. Eu fiz, tem cara... um que não sabe também aplicar injetável. Não, e aí teve uma que, Ana, ela tinha uma mão que, olha, doeu, lógico, mas não doeu, né? Aquela coisa que você olha e fala assim, caraca, era ela balconista. Mas cai nisso que eu falei, provavelmente ela faz umas 30 injeções por dia, já tá com aquela mãozinha treinada, né, que é assim, dói só o necessário, ela não te agride enquanto você aplica a injeção. Não é um abuso. Sim, mas E outra coisa, já que entrando no tema novamente, não façam faculdade de farmácia pensando que vocês vão ficar ricos, tá? Essa é a maior ilusão. Mas, Ana, eu acho que hoje em dia, nenhuma faculdade... fazer faculdade e achar que vai ficar rico... Ficar rico maravilhoso. É uma roubada. Hoje em dia você só vai ser rico se você for CEO ou diretor de empresas. Tirando isso, você não vai... E rico... Ou herdeiro, né? Rico. Não, mas aí a gente não conta. Aí essas ou casar bem. Não conta. Também. É verdade. Também tem essa chance. Temos um ponto. Mas a base de estudar, não. Não. Hoje em dia, não. E a gente... Pode falar, Ana. E a gente... Não, é que eu ia complementar aqui. A gente vem de uma época, né, nós aqui, que é assim, você precisa estudar para ser alguém na vida. Isso. Hoje em dia isso não existe mais. Não. Tá totalmente ultrapassado. E uma coisa que a Lu falou, Ana, e faz sentido. Mas a Lu não pegou um ponto especial aqui nessa conversa, Lu. Na hora que você falou de a faculdade que fulano fez, né? E o seu, ele entra. Lu, ele não entra só porque ele fez uma faculdade que tem renome. Não, porque a pessoa sabe que naquele grupinho daquela faculdade, ela estará entre eles. Sim. Entendeu? Então tem esse negócio também do clube. Divisão, Do clube, né? Da pessoa deixar... ela quer ficar perto dela. Então ela vai contratar pessoas... que estudaram onde o primo dela estudou, onde o irmão dela estudou, entendeu? Então tem esse negócio e a gente é aquele negócio, é precarizado, né? Unisquina, os professores tudo despreparado para dar aula e tal. Falar que isso é mentira? Não, mas é ao mesmo ponto também, como para quem estudou a vida inteira em escola do estado... sabe que o professor tá ali tentando fazer o que dá, o que entregam para ele, né, também, o que deixam ele fazer, tem toda essa questão. Então,
é complicado quando a gente fala da prosperidade e como que a gente consegue ou pensa em alcançar ela, Uhum. né? O que a gente olha e fala, pô, mas como? E aí eu acho que entra um pouco do... Eu acho que todo mundo aqui já tá numa idade o suficiente para ter um pouquinho menos culpa de não ter conseguido alcançar alguma coisa. Vocês Uhum. estão comigo? Sim, Verdade, verdade. A gente já tá mais maduro nesse Uhum. sentido. Eu vejo uma questão assim, Ana. Hoje, que nem, lógico, eu queria ter coisa, mas eu tinha muito uma culpa. Eu deveria ter feito isso. Eu deveria ter pego aquele caminho. Eu deveria. E sim, deveria ter pego aquele caminho. Talvez aquele caminho desse o mesmo resultado. Sim, e desse um resultado ainda pior, vai saber, né? A gente tem momentos, né, na vida. Sim, e partir dessa crença de que a gente fez o melhor naquele momento com o que a gente tinha é muito libertador, assim, você falar, olha, meu eu do passado tomou as decisões que tomou porque tinha essa visão, esse conhecimento. Agora eu posso fazer diferente, não tem problema. Mas não ficar se martirizando, né? Não ficar se... E principalmente não ficar se comparando com as gerações anteriores, né? Porque se a gente for comparar muitas vezes, pensar, nossa, nossos pais aos 30 anos, sei lá, já tinham 2 filhos, sei lá, uma casa, um carro, de repente, aos trancos e barrancos, mas tinham uma vida mais estruturada, entre muitas aspas, né? Porque, na verdade, eles só estavam reproduzindo o padrão que eles foram ensinados, né? Hoje a gente sabe os bastidores, que às vezes o casamento não era tão bom, só Deus sabe o que faziam para manter a casa, e por aí vai. Então, a gente também não romantiza mais essas coisas. Mas quando a gente é mais jovem, a gente fica, poxa, eu estou chegando aos 25 anos e, sei lá, não estou casada, não tenho minha casa, não tenho meu carro. Eu sou um fracasso, né? Principalmente aos 20 e poucos, a gente tem muito essa culpa, né? E aí você vai chegando aos 30, aos 40, as coisas vão mudando. E entra também uma outra questão, né? A Luciana me conheceu, eu tinha 24 anos, Lu? Ia fazer 24. Eu ia fazer 24 quando a Luciana me conheceu. E era engraçado, Ana, porque eu achava que eu não tinha... A Luciana pode estar aqui, ela pode confirmar isso. Eu achava que eu não tinha conseguido alcançar coisas até aquele momento na minha vida porque eu não tinha estudado. Né, Lu? Sim. Que eu não tinha feito faculdade e tal, porque vários trabalhos para editoras aqui no Brasil e tal, eles gostavam do meu portfólio e tudo, mas eles queriam alguém que tivesse na faculdade. Para quê? Para contratar como estagiário. Eles vão pagar menos. Exatamente, para precarizar bastante. E aí eu achava interessante, porque assim, eu chegava, eu mostrava, falava, ok, mas eu sei fazer, mas qual faculdade você tá fazendo? Não, eu não tô fazendo faculdade. Mas qual faculdade você fez? E era complicado você falar que você tinha 23, 24, 25 anos e não tem faculdade. E para essas pessoas de agência, essas coisas, você é um alienígena. Sim. Porque acho que assim, o mais pobre que ele via era a pessoa que serve café para ele e limpa lá o espaço. E aí veio uma outra pessoa que talvez ela tenha um conhecimento. Eu já havia feito curso de desenho, tal, já sabia desenhar. Eu tinha portfólio e a pessoa olhava e falava assim, nossa, ela tem isso. E como ela consegue ter isso sem ter a faculdade? Sabe? Era bizarro. E para mim foi libertador quando eu fiz a faculdade. Só porque eu fiz. Exatamente. Sabe? Fiz porque eu fiz. Porque não tava Você tinha vontade. E foi bom. Porque me animou a estudar. Me animou a... Claro que a primeira faculdade, quando eu fiz, foi bem puxada, que eu digo, não por questão de estudo, porque eu ia bem nela. Mas eu ficava muito ansioso para ter resultado.
porque vinha aquela memória de criança, sabe? Da escola, do professor te fazendo pergunta. Se E você tá cobrava entendendo. muito, né? Aham, você tá entendendo o que o professor tá falando, mas na hora que ele te pergunta, você parece ficar burro. Sim. E eu tenho isso, sabe? É só me perguntar qualquer coisa assim de supetão que eu tô prestando atenção, eu fico tipo, sabe? Cara, o que tá acontecendo? Eu me sinto a pessoa mais burra do mundo. O nosso sistema educacional ele precisava passar por mudanças, né? Para abarcar todo tipo de inteligência, né? E o sistema educacional ele prioriza um tipo de inteligência, né? Inteligência lógica, uma inteligência mais responsiva, aquela que você pergunta e a pessoa já responde. Pronto, ela é inteligente. E não é assim, tem vários, né, tipos de inteligência. Eu tava falando pra Luciana esses dias que eu tinha uma professora de história, a professora Cleide. E ela era uma pessoa bem severa, assim, mas assim, ela não era uma pessoa ruim, como a Laines era. Beijo, Laines. Ela era severa. Mas ela fazia um negócio que eu falava pra Luciana, e eu não sei como eu gosto de história até hoje. E não foi graças à professora Cleide, porque era o seguinte, na prova dela, a cada cada resposta errada, você tinha que reescrever 20 vezes a pergunta e a resposta. Mas a resposta não era a que você sabia, era para ser igual do livro, era decorada. Beijos pedagogia, né? E aqui já a pedagogia. E eu sempre fui péssimo em decorar. Eu sempre fui horrível em decorar. Se você chegar para mim e falar, fala sobre isso, eu falo. Agora, tem que ser certinho o que tá falando ali, decorar. Não vai, não dá. Eu tenho uma dificuldade monstro nisso. Que é um tipo de inteligência, né? Que não é valorizada na escola por maus professores, essa é a verdade. E assim, eu poucas vezes eu ia mal mesmo em história. Mas a maioria das vezes que eu fui muito mal em história, eu tinha respondido, mas não era a resposta que ela queria. Entendeu? Então, a gente é desestimulado a estudar, a ter conhecimento e tal. Verdade. E quando eu entrei pro curso de desenho e tal, e vi a galera falando inglês e tal, eu me senti tipo, sei lá, o Mazzaropi do rolê, sabe? Sei. Eu me senti o Mazzaropi do rolê. E... Ana, como que foi complicado eu pensar em prosperidade? Eu imagino. É você começar uma corrida onde as pessoas começaram a 500 metros na sua frente. Sim, sim. E você... E você olha ao seu redor, você vê o que está acontecendo. Pensa que nessa idade aí, a minha mãe estava saindo de uma depressão que ela estava bem forte, bem profunda. Pai desempregado também em casa. Então, assim, não é aquele negócio que eu vejo a galera espiritualista falando. Mude seu mindset. E depois eu vou comentar um negócio depois que você vai achar bem interessante, Ana. E mude isso, muda sua mente e tal. Se anima, se reinventa. Cara, como você se reinventa se você não tem nada? Exatamente. Se você não está com o básico garantido, segurança alimentar, segurança financeira, segurança emocional, que faz toda a diferença, né? Você está num ambiente estruturado, você sabe que amanhã as pessoas vão estar do mesmo jeitinho que elas estavam hoje. Isso. Que, né, é bem difícil quando a gente vem de famílias mais complicadinhas, mais complexas. Precisa de tudo isso. Se não tiver essa tríade aí, pelo menos, de segurança alimentar, segurança financeira mínima, né? Ninguém está falando de reserva de emergência, dessas coisas mais modernas, não. A gente está falando de, sabe, eu vou poder pagar as contas, vou pagar as contas. E Ana, quando a gente está falando de contas nos anos 90, começo do ano 2000, a gente está falando de água e luz. Água, luz. E gás.
Mas era só. Exatamente. E telefone era um artigo de luxo. Pelo menos na minha casa eu fui ter É. só bem mais Sim, velho. o povo alugava telefone, gente. Eu sou da Era. época que o povo alugava linha de telefone, que era uma Uhum. fortuna, né? Sim. No meu prédio lá tinha PABX. Isso. Entendeu? A Então, gente assim. entrega a idade mesmo. Tem como. E o PABX, né, era aquele negócio, você conversar 5 minutos no máximo, não tinha bate-papo, Aham. porque você ocupava a linha e as outras pessoas iam querer usar. Entendeu? Exatamente. Era só pra você não descer no orelhão. Era só Isso, pra não isso. ter que ir no orelhão, exatamente. E receber uma ligação de um parente distante pra falar se tá indo ou não pra sua casa e perguntar se tá tudo bem ou Isso. avisar que alguém morreu. Alguma urgência, exatamente. Comunicar que alguém nasceu ou que alguém morreu era Isso. só pra isso. Então, era o mínimo. E pra você ter o mínimo, era bem complexo também, né? Sim, sim. E aí a gente vê a... Cara, sei lá. Às vezes eu fico... Todas as pessoas sabem o quanto que eu sou um pouco cansado com redes sociais. Em Sim. geral. Tamo junto. A Ana já participou de podcasts aqui com a gente conversando sobre isso. Mas quando eu vejo... Hoje eu acho que eu consigo explicar esse meu cansaço. É tanta coisa ali, gente vendendo prosperidade, principalmente na questão espiritualista, né? Sim. Mude sua cabeça e mude seu jeito de pensar. E eu... Tá, tudo bem que eu não sou a unanimidade do mundo. Mas quando você fica olhando esse tipo de coisa, as pessoas falando disso, tal, só mudar, é seu medo, tal. Eu me vejo alguns anos atrás, onde eu tinha muita culpa Uhum. por não conseguir ser aquilo que essa galera vende. Sim. Mas, de novo, é o pensamento neoliberal de culpar o indivíduo pelo todo, né? E não o sistema, né? Depende de você, exatamente. Depende de você. Se você não quebrar suas crenças limitantes, que é outro termo, né? Isso. Exatamente. Então- Você não vai prosperar. Na verdade, eu não vou prosperar porque eu estou num sistema desigual, porque, né, eu vim de uma família desestruturada e por aí vai. E não é assim, ai, tadinha de mim que vou ficar... Charlinismo cultural. Não. Isso. Não vou ficar ali, não, tadinha. Agora eu sei que eu já sou uma pessoa adulta e que eu sou responsável pelas minhas escolhas daqui para frente. Mas eu não posso esquecer que lá atrás fizeram escolhas por mim, que eu nem poderia fazer escolhas, e que elas se refletiram na minha vida durante muito tempo. Então, assim, não dá para você falar, não, olha, veja bem. E, gente, eu tenho visto muito isso, como a questão familiar influencia. Seja para você ter uma família como um porto seguro, se um projeto seu der errado, você ter com quem contar. E falar assim, olha, mãe, pai, tia, tio, me empresta uma grana aí que eu tô fodido aqui de grana, deu tudo errado. E quem não tem isso, né, a gente vem de um background bem parecido, assim, né, nós três, que muito pelo contrário, a gente que precisava, muitas vezes, ajudar os parentes e não receber essa ajuda, né? Se você não tem isso, você fica muito mais rendido, é muito mais difícil. Essa coisa até que o pessoal fala, mas tem que ter criatividade, tem que arriscar. Como que eu vou arriscar o meu ganha-pão se eu sei que não tem ninguém para me cobrir depois? É muito gostoso você falar, não, eu sou disruptivo, eu sou criativo, que você sabe que se der errado, pelo menos você não vai morar embaixo da ponte. Mesmo que, né, alguém vai te oferecer um teto, alguém vai te pagar as contas durante um período até você se reerguer. E quando você não tem isso, quando você vem de um contexto que você não tem essa rede de apoio, digamos assim, você pode ter lá pessoas que estão torcendo por você, mas
não vão ter grana para te emprestar, não vão ter, Sim. sei lá, te acolher no sofá da casa delas. É claro que você vai pensar 1000 vezes antes de dar qualquer passo, né? Então, assim, essa história, seja espontâneo, seja criativo, porque a prosperidade precisa disso. Bacana, se você não tem o básico, essa espontaneidade, essa criatividade não vem, porque você está amarrado ali, você está tão... Eu não posso errar, né? É um peso muito grande, né? E até mesmo porque esse tipo de coisa, esse tipo de pessoas que falarem, você tem que ser assim, você tem que ser assado, ele sempre vai te culpabilizar pelo que você não fez. Mas você também não se esforça. Cara, às vezes você não tem um gato pra puxar pelo rabo. Sim, Não tipo, tem. eu tô dando o meu melhor, né? Tipo, tem gente que não entende. Tem gente que não entende que se você pegar você e te chacoalhar pra baixo, não cai uma moeda. Não sai mais nada. Então, tem gente que não consegue entender isso, não consegue entender Sim. o que é não ter R$5. Sim. Então, eu acho que a pessoa, quando pensa assim, é aquela pessoa, como a Ana falou, tinha um mínimo na casa dela, sempre teve água, sempre teve luz, sempre teve isso. Não, a desculpa, conheço pessoas que não tinham nada e hoje pensam assim. É mesmo? O problema é, o pobre ascensionado, ele começa a achar que tudo é má vontade. Ele esquece, na verdade, de onde veio, né? Ele finge, né? Ele começa a achar que aquela realidade dele, todo mundo podia ter. E na verdade, vem muito daquele pensamento que, assim, eu quero estar no meio dos ricos e bem-sucedidos, então eu vou pensar como eles. Inclusive, reproduzir a crueldade do pensamento deles, né? Porque às vezes aquela coisa da pessoa, ela quer tanto esquecer aquilo que ela não é, ela já foi na vida, que pra ela é como se ela pagasse um passado que, cara, foi o que te fez. Só que aí ela passa a se tornar uma pessoa ingrata, porque ela para de olhar que dentro da casa dela às vezes tinham outras pessoas que não tiveram a oportunidade que ela teve, mas essa pessoa teve toda a oportunidade, foi toda a energia da casa gasta para essa pessoa, e essa pessoa conseguiu ter mais, e hoje ela olha para os outros membros da família como tipo, olha, você também teve as oportunidades. Não. A gente foi criada na mesma família, como que pode ser tão diferente? E o seu arrombado, todos os recursos foram para você, não sobrou para mais ninguém. Exatamente. Né? Então, assim. E é muito difícil. Então eu conheço muito. Eu brinco que esse é o pobre ascensionado, que ele começa a querer tentar esquecer o que ele já foi, pra ele ficar no meio. Que agora, né? Agora, porra. Ele conseguiu comprar uma televisão gigantesca, ele tem iPhone, ele nem pagou em 15 vezes o iPhone. É rico, né? Na cabeça dele. Cara, mano, paguei 3 vezes, viajo pra fora uma vez por ano e o cara acha que tá, tipo, abafando. Eu amei o termo pobre ascensionado, já vou usar. Eu usava pobre premium, agora eu vou usar pobre ascensionado, que é muito bom. Porque eu olho assim, eu falo, cara, aí você pega o pobre ascensionado no meio dos ricos, o rico olha pra ele e sente o cheiro dele. Sim, sabe que ele é pobre, né? Ele nunca vai ser do meio. Sim, ele sempre vai ser a pessoa esforçadinha. Aí olha que bom. Uma vez eu escutei isso de uma tia minha, eu sei que a intenção dela não foi ruim, mas não pegou bem, sabe? Que ela tem uma condição de vida bem elevada. E ela veio falar o quanto ela estava feliz por ver as pessoas da minha família, como a gente conseguiu ficar bem, mesmo depois do divórcio da minha mãe com o meu pai, como se o meu pai tivesse dado alguma condição pra gente na vida. Sabe, as pessoas, elas têm demência seletiva, e aí
ela falou, porque é bom, né, ver que vocês conseguiram, né, nossa, até pra fora você conseguiu, olha, parabéns. Ela falou como, tipo, caraca, você que, olha, a gente não dava porra nenhuma pra Não vocês, esperava nada de você. a gente Né? sabia Ai, que gente. vocês iam ser sempre uns fudidinhos, e olha, você conseguiu viajar até pra fora. Eu vou falar, bem, isso daí tem que ser pra todo mundo. Né? Só que, pra eu viajar pra fora, eu tenho que planejar com 2 anos de antecedência, pagar minha passagem em milhares de vezes. Abrir mão de muita coisa para poder realizar outras, né? E aí, ela falou aquilo, tipo, tentando, tipo, olha que legal, mas sabe quando você olha e faz assim, nossa, pegou tão mal, né? Isso foi um elogio ou foi uma ofensa, né? Você Foi entendeu? Não, hater. Não, é exatamente. aquilo. Foi um elogio que não. Sabe? Não cai legal, não pega bem. Sim. E. O rico, ele não tá acostumado a ter que abrir mão das coisas. Então, assim, para fazer uma viagem, ele tá na telha, ele marca e ele vai. É simples. Sim. Assim, ele não precisa abrir mão de nada, ele não precisa trabalhar mais para isso, ele não. Então, para eles, na cabeça deles, olha só como que ela, com esses recursos limitados, conseguiu fazer uma coisa que para mim é tão comum, né? Porque desprezo, assim. e foi o que eu falei. Ela falou de um jeito que eu sei que ela não falou, tipo, no deboche. Ela falou, tipo, realmente, que ela ficou realmente feliz em ver que as coisas, a gente não se fudeu tanto quanto ela achou. Mas eu olhei e fiz assim, nossa, cara, pega muito mal o jeito, isso que ela tá falando. Porque é um primeiro pensamento internalizado, né? Uma coisa assim que você vê que é natural pra pessoa, ela nem filtra pra falar. Né? Sim, ela volta a colocar você naquele lugar que ela sempre achou que você estava. Eu não sou pobre premium, mas o pobre ascensionado. Mas ela falou de uma maneira, tipo, que era tipo, nossa, olha que legal, hein? Conseguiu alguma coisa. Sabe quando o cachorro faz uma coisa que você quer, ele começa a fazer xixi no lugar certo? Você faz. Nossa, como você é lindo! Ai, que bonitinho, né? Nossa, muito bem, como se ele tivesse. E o cachorro, a vantagem é que o cachorro ele olha e fala: caralho, mano, eu sou foda. Ele fica se sentindo, né? Agora a gente olha e fala assim: caraca, mano, olha o jeito que essa pessoa tá falando comigo, como se eu fosse um zero à esquerda total. Então, é uma coisa que. E assim, essas pessoas da minha família, todas elas são evangélicas. Então elas têm essa coisa da pegada da prosperidade. Isso porque tem aquela coisa espiritual, né? Então fazer as coisas pela igreja e não sei o quê. E eu olho e eu acho que então deve ser pior ainda, né? Porque eles olham e falam assim, puta, esses povos aí veio da macumba, então que é uma... piroto, tudo. E assim, você pega... Coisa. Hoje a gente tá vendo um bandista que, por exemplo, é de classe alta. Verdade. Na minha época, Umbanda era nos bairrinhos da comunidade ali, e a gente ia, era a galera mais sem grana mesmo que ia, era a galera pobre. Sim. Hoje não, hoje mudou completamente. Também porque eu acho que existe sim essa... Tem algumas pessoas com endinheiradas, elas têm às vezes um pensamento que eu não sei, de começar a dar valor para uma coisa cultural, né? Então ela vai começar a dar valor na Umbanda porque ela tem toda a coisa afro, ela vai ter os nativos, então vai pegar o povo brasileiro ali, né, os indígenas e tal, e aí você olha e faz assim, você tá vindo aqui porque você tá achando que é tipo, eu tô vindo aqui, olha, porque eu apoio essas causas,
tem gente que eu tenho essa sensação, sabe? É tipo aquela pessoa que ela fala aquela coisa horrível, horrorosa, ridícula. Eu não sou racista, eu tenho até amigo negro. Que você olha e fala assim, meu Deus do céu, cala essa boca. Faz parte do pacote de ser bem visto, né? Eu vou e aí apoiar minorias para ser bem visto. E eu tenho às vezes a sensação que tem algumas pessoas muito premium que estão nas religiões assim, e ainda acaba, às vezes eu tenho a sensação até do colonizador, sabe? O branco salvador da pátria chegando no lugar, né? É uma das coisas que mais tem. E isso me incomoda, porque eu olho e falo... E aí eu acho que... Eu não sei se foi com essa adição tão grande de esse tipo de coisa, começou também um esquema de pirâmide e uma ideia de prosperidade muito ligado às religiões afro-brasileiras, com uma ideia de prosperidade, sabe? Eu não sei se foi com essa quantidade de embranquecimento. Eu posso... Uma coisa aqui que eu veio na cabeça. Depois do filme O Segredo, do livro, eu comecei a ver que as igrejas, algumas igrejas, né, evidente, evangélicas, já tinham essa pegada de prosperidade. Só que O Segredo conseguiu transformar isso pra galera espiritualista freestyle, como diria Ana Kawahala. Essa galera espiritualista, ela pegou pra ela. Tá? Pegou pra ela. Então, vamos falar assim, ele não fazia exatamente isso, tá? Mas ele fazia isso em questão pra você se sentir bem. Eu nunca vi ele fazendo isso em questão de dinheiro, tá? Que era o Gasparetto. Sim. Ele tinha um discurso meritocrático, mas que é enraizado no kardecismo, né? Não tem como ser tirado do kardecismo, porque assim, o pacote evolução é você ficar mais rico, mais saudável, mais sábio, porque se você não cumprir uma dessas etapas, você não evoluiu. Né? Eu diria mais branco, mas eu não vou entrar nessas questões, vamos deixar as polêmicas de lado. Mas o pacote é esse, né? Você precisa ser rico para mostrar que você é uma pessoa evoluída. Se você é pobre, você não evoluiu o suficiente. Falta alguma coisa, né? Eu tinha um familiar que falava pra minha mãe que ele ficava impressionado. Como era possível um pobre ter 2 filhos que eram tão bonitos? Meu Deus do céu. A gente ouviu isso. É tão errado. E a gente ouviu isso, e era uma pessoa com muita grana, uma pessoa de grana, aquelas pessoas que é grana família, a pessoa vai morrer rica, os filhos, os netos, os bisnetos, todo mundo ali vai morrer rico. Não vai conseguir gastar, né? Tudo. E ele falou isso pra minha mãe, porque minha mãe era faxineira. Né? Então, como? E aí você olha e fala assim, meu Deus. Sim. Então. Voltando ao Gasparetto. Mas eu vi isso muito forte depois do livro O Segredo, que eu comecei a reparar que os espiritualistas freestyle começaram a usar a lei da atração como uma coisa muito, muito pesada, né? Assim, então era assim, palavras que atraem dinheiro. Sim. Aí tem suas variações, né? Os mantras, as afirmações. Isso. Põe a foto do carrão e fica olhando pra ela. Isso. Entendeu? Então, a gente começa a ver esse tipo de coisa. Você tem que fazer isso pra ficar rico. Tipo, caralho, o cara tá falando ficar rico. Sabe? Ele não tá falando pra você ficar rico. Não é próspero, não é feliz, não é saudável, equilibrado. Não é rico. E com isso o universo vai trabalhar pra você. Entra pouco
entra um pouco naquela pegada que você vê alguns influencers financeiros falando Uhum. o dinheiro trabalha para você. E aí essa E- galera mudou o dinheiro para o universo. Isso, é. Muda só alguns detalhes, mas você vê que o pensamento neoliberal safado continua na base, né? Você é responsável e, assim, se você não está botando a espiritualidade para trabalhar, para te trazer dinheiro, ou o seu dinheiro para te trazer mais dinheiro, a culpa é sua. Você está fazendo errado, né? Eu queria só fazer um adendo importante, assim, que eu não acredito que ninguém saia do nada e fique rico. Isso não existe. A gente precisava derrubar esse mito. Boa. Sabe por quê? Porque, assim, aí vai sempre ter um arrombado que fala, não, mas o Silvio Santos era camelô. Gente, pelo amor de Deus, para. Por quê? O que a pessoa pode ter tido são oportunidades, ou seja, outras pessoas que tinham mais do que ela acreditaram nela, investiram nela, e aí ela ascendeu socialmente, financeiramente, etc. Mas ninguém sai do nada e prospera e fica rico ou qualquer outra coisa sozinho. A gente precisa derrubar esse mito, porque assim, essa história, né, do self-made man, que o cara que se fez, se construiu, se moldou, ela entrou no nosso inconsciente coletivo e a gente se sente culpado por não ser esse cara, né? Por não ser essa mulher maravilhosa que faz tudo sozinha, que deu conta, que cresceu, que, nossa, ganha muito dinheiro. Isso não existe, gente. Isso não existe. Isso é um mito. O que pode acontecer é uma pessoa pobre que recebeu investimentos, seja do governo, seja de outra pessoa que tinha mais que ela, que tinha, sei lá, às vezes ela era pobre, mas ela tinha uma rede de influências, ela conhecia as pessoas certas, e aí ela foi ascendendo, mas se você não tiver nada, você não vai para lugar nenhum. Não existe isso, é um mito muito grande, né? Então, assim, não dá para criar prosperidade, criar dinheiro do nada. Se hoje você tá muito fodido de grana, tá uma situação muito ruim, não gasta o seu dinheiro para fazer ritual, não utiliza a sua energia. Prosperidade. Isso, não utiliza a sua energia para isso, até porque você não tem energia. Tenta usar a sua energia para você tentar ficar minimamente bem nessa condição, porque é uma condição muito horrível, muito merda, só quem teve lá sabe. Tenta se autopreservar ao máximo para você ficar minimamente bem, e a partir daí você conseguir garantir o básico, e a partir daí vai subindo de novo. Mas assim, se tá muito na merda, não adianta fazer magia de prosperidade, simpatia, ritual coletivo, afirmação, Ho'oponopono, ir lá pedir pros guias, pras entidades, não dessa maneira. Não, você pode até ir lá bater um papo, ir lá no terreiro, bater um papo, conversar, tudo bem, vai ser ótimo, até se você for num bom terreiro. Se você for num terreiro picareta, você vai sair de lá pior do que você entrou. Tem esse detalhe também. Mas não adianta você botar todas as fichas nessa situação, achando que você vai magicamente. Não existe magia que traz dinheiro. Não é assim que funciona, né? O universo não vai te trazer dinheiro. As coisas. Dinheiro não surge do nada. Não é assim que funciona, né? Seria bom se fosse, não é? Ia ser maravilhoso. E outra, né? Materializar dinheiro. Quando a gente vê assim do negócio que eu falei, a lei da atração, como que você aprende, né? Aí a pessoa vem com, compra meu livro, compra meu curso, e a pessoa, ela vai às vezes tirar um empréstimo de um banco. Sim. Porque ela acredita que aquilo ali realmente vai ajudar ela. E hoje em dia, a gente não pode esquecer que tem também, às vezes a pessoa fala assim, não, mas olha como eu sou caridoso, como eu sou bonzinho, eu nem quero te vender livro, nem nada,
me siga nas redes sociais e comente os meus posts e divulgue os meus posts, porque hoje em dia tem um dinheiro imaterial aí, que é o engajamento, né? Que é você ter poder nas redes sociais, e é o tempo. No YouTube. Você está pagando a pessoa com o seu tempo. Você está consumindo tudo que ela faz, você... E assim, gente, assim como o dinheiro, o tempo também é limitado. É outra coisa que a gente só aprende quando a gente fica mais velho. Quando a gente é jovem, a gente acha que a gente tem tempo, o dia, para fazer tudo. E quando você fica mais velho, você entende que não. Que algumas coisas você vai ter que deixar de fazer. Que não dá para você fazer tudo. Sim. E nesse pacote, né, Ana, que as pessoas vendem da prosperidade, né? Da prosperidade espiritual, você conseguir, vem uma coisa que é um combo. É um combo. Energia negativa. Então você está carregado de energia negativa, você tem que fazer isso para fazer essa limpeza. Senão você atrai. Senão você atrai. E aí entra aquele negócio que a gente falou. No final, quando você vê que nada daquilo, porque você vai entrar empolgado, eu descobri, por isso que o segredo, né? Eu descobri aquilo, tal. E a pessoa que escreveu o segredo ficou milionária porque fez o livro Segredo. Sim, deixa eu te ensinar, eu vou te dar um curso para você ficar rico, para você aprender a ficar rico. Quem fica rico é quem vende o curso, né? Então aquela coisa da autoajuda, né? Que é a autoajuda... Rico ensinando a ficar rico. E isso, a autoajuda só ajuda quem está escrevendo o livro. Essa é a sacada. Então aí começa, elimine o pensamento negativo. Agora você pensa, você está numa situação às vezes não tão boa, com preocupação, e aí você mistura preocupação com pensamento negativo, porque é isso que é vendido. Sim. Quando você vê, você está num loop onde você só está se culpando porque você está naquilo, e aí você está assim, eu não consigo por causa disso. E você vai cobrar quem? Então, uma autocobrança, né? Não, beleza. Eu sou daqueles, eu vou cobrar quem falou pra mim. Vai cobrar a pessoa falando assim, mas tá vendo? Você tá com pensamento negativo. Então, assim, no final, não tem quem você cobrar. Não tem garantias, né? Na verdade, assim, é uma coisa que é feita pra te ferrar. Você não tem como ganhar nesse jogo, né? Não. Assim tipo como... cassino. É tudo cartas marcadas. Você já perdeu. Assim como em alguns segmentos espirituais também. Olha, vai fazer esse trabalho aqui, vai custar X dinheiros. Nossa, mas não deu certo. Ninguém que faz trabalho, de repente, sei lá, com essa pessoa tem resultado. Mas as pessoas são muito negativas. As pessoas não vibraram na coisa correta. Outra coisa que eu percebo muito nesse meio espiritualista freestyle, né? Que a gente está ficando energiafóbico. Porque, assim, você não pode baixar a sua energia de jeito nenhum. O segredinho qualquer coisa baixa a sua energia. Você fumou, baixa a sua energia. Você cobiçou a mulher do amiguinho, baixa a sua energia. Você ficou com raiva, baixa a sua energia. Você viveu igual um ser humano comum. Você respirou, tá baixando a sua energia. E a energia, né, essa coisa tão... que a energia, na verdade, ela não tem uma definição, né? Essa energia espiritual, ela é uma coisa subjetiva. A gente usa para dar uma explicação ali, mais ou menos, mas, né? Não dá para se definir energia. Ela é uma coisa que não foi feita para ficar alta. Ninguém consegue manter a sua vibração alta, sua energia alta. Isso é uma ilusão. Isso é o ego falando para você, olha como eu sou lindo, e todo mundo ao meu redor que é imundo e que tem baixa vibração. Só eu sou maravilhoso, um ser de luz. O alecrim. Isso, ser de luz que todo mundo baixa a minha energia. Ai, gente, tem que cuidar da minha energia.
Uhum. Isso é só o seu ego falando, porque no fundo, a gente está em troca energética o tempo todo, porque a gente está interagindo com muita gente, com a gente mesmo, com os próprios pensamentos. E essa história de não posso pensar negativo é igual eu falar para vocês, não pensem numa galinha azul. A primeira coisa que a gente vai fazer Ainda é pensar pensei na no galinha caldo azul. Maggi. Ainda Aí, pensei ó. no caldo Maggi. Eu lembrei daquela que botava ovinho, lembra? Eu Isso. também. Ai, muito fofinha. A gente entregando a idade de novo. Eu nunca tive, cara. E era tão bonitinho. Era fofinho. Eu nunca tive. Eu tive, não Eu sei de onde que tive. veio. Era um Crianças jogo. ricas. Era um... É. Não, aquilo lá você comprava não sei quantos caldo Maggi lá e entregava a Isso. embalagem, eles davam no mercado. Uma tonelada de caldo Maggi vinha, exatamente. É, Não, e aí era um jogo, sei. Lu. Por exemplo, tinha uns ovinhos brancos, tantos ovinhos e o azul. E quem tirava o azul Verdade. ganhava. Verdade. Ah, é? Esse mesmo. É, Esse mesmo. Olha, Era eu aleatório. não Você sabia, enfiava não. na galinha lá e ia apertando, né? isso. Então Aí era assim- assim. Aí as crianças faziam um círculo e ia fazendo a galinha assim, até sair o ovo azul. Quem ganhou. Verdade. Não sabia, não. Era um Mas, jogo. Também era só uma galinha fofa. Você Era um falar bom. para você não pensar negativo, já tá pensando negativo ali. Não, você não tem esse nível de controle da sua mente a ponto de você achar que você controla. É a mesma coisa de, sei lá, você achar que você controla 100% o seu corpo. Boa. Não, você controla até um certo ponto. Ana, Por é a mesma exemplo. coisa. Desculpa, Pode por falar. exemplo. Deu exemplo. Por exemplo, você controla a sua bexiga até um certo limite. A hora que ela ultrapassar aquele limite, você vai fazer xixi na calça em qualquer lugar que você tiver. Não adianta você ter pensamento positivo, não adianta Não. você achar que você... Né? Vai. Uma hora vai. Daí você começa a rir, a coisa desanda. Então, você não controla nem o seu corpo, nem a sua mente nesse ponto. Você tem um determinado controle que você consegue exercitar, mas ele é limitado. Então não adianta você ter essa ilusão de não, eu quero controlar tudo e eu vou controlar a minha cabeça e minha cabeça vai funcionar do jeito que eu quero. É o primeiro passo para você ficar ansioso e doente. Isso. Você adoecer. E aí entre as palavras-chave que é usado. Como eliminar tal sentimento? Eu amo isso. Pensa tal coisa, tipo, como eliminar o sentimento de não merecimento? Ai. Cara, tipo, ok, tem gente sim que pensa que ela não merece nada. Isso existe. Sim. Ela deveria fazer a terapia, todos nós, inclusive, terapia maravilhoso, façam terapia. Isso. Para trabalhar outras questões que talvez cheguem nisso. Mas se você focar nisso, não faz sentido. Não. Exato. E o não merecimento, né, Ana? É uma... Não merecimento do quê? Aí você vai deixar um negócio pequenininho. Sim, quer ver outra coisa? Síndrome do impostor. Virou um inimigo. Não, porque você tem que vencer a síndrome do impostor e não sei o quê. Mas assim, a síndrome do impostor, ela pode ser sua amiga. Você pode usar ela a seu favor. Porque, às vezes, você realmente não é bom naquilo. E quando verdade. você olha e fala, nossa, eu estou me sentindo culpado porque eu não sou bom nisso. E aí vem o coach e fala, não, isso é síndrome do impostor e não deixa isso te dominar. Você vai ser um ignorante iludido. Quando você pega a síndrome do impostor e coloca ela no lugar certo, que é olhar e falar assim, eu sou bom nisso? Eu tô fazendo o meu melhor? Eu posso melhorar? Não, eu posso melhorar, então tá bom. A partir daí você já saiu da síndrome do impostor, você já começou a andar, fazer alguma coisa. Ou então, não, olha, eu não sou bom nisso, mas é o que eu quero fazer agora, é o que eu posso fazer agora. Tá ótimo também, você também saiu da síndrome do impostor. Então ela pode ser uma coisa boa na sua vida. E às vezes você realmente não é bom naquilo. E tá tudo bem também. Vai ficar tudo bem. Você não precisa ser bom em tudo o tempo todo. Isso é outra ilusão que é vendida, né? Que você tem que fazer tudo muito bem o tempo todo. Isso é o primeiro passo para um burnout.
É o primeiro passo para o seu Exato. esgotamento, né? Então, assim, ser coach é muito legal. É muito fácil. A gente, é só inverter tudo que a gente falou até agora que você vira um coach. É muito simples, É prático. muito prático. E o bom é que você faz isso com as pessoas, você não é cobrado depois pelas consequências dos seus atos. Sim, Porque até aí você só tá falando pra pessoa fazer o melhor dela. sim, muitas vezes você nem consegue ser processado porque fica num campo subjetivo. Exato. Como você não é um profissional ligado a nenhum conselho de classe, você não responde. Então, assim, se você é um psicólogo, você vai responder ao CRP. Se você é um farmacêutico, você vai responder ao CRF. E no caso do coach, não. Ele não tem nenhuma ligação com nenhuma entidade reguladora, né? Então, até para você processar um coach é difícil. Porque para você conseguir provar o dano que ele te fez, é difícil. Mas não estou desencorajando ninguém. Se você se sentiu de alguma forma lesado por um coach, faça um boletim de ocorrência, leve esse processo adiante. Procure ajuda. Mas é um processo mais difícil do que o profissional capacitado. Isso já é uma boa dica. Se você tiver que procurar um psicólogo ou um coach, procure um psicólogo. Se der ruim, pelo menos você pode processar ele depois. Verdade. É verdade. O coach, não. É uma boa dica. Verdade. E se você vê que o seu psicólogo começou a vender coisas, tipo, não, essa sessão aqui, ó, para te tratar é questão de 6 meses, 1 ano. Isso. Se ele está colocando prazo na terapia, se ele está colocando constelação familiar na terapia, se ele está colocando florais, homeopatia na terapia, apesar de eu gostar muito dessas técnicas, mas elas não têm que estar no meio da terapia. E outra coisa é outra coisa. Se o seu psicólogo tá botando... Agora eu sei que eu vou pisar em calos, desculpa, gente, não é pessoal, mas se o seu psicólogo tá jogando tarô para você, se ele tá interpretando os seus sonhos de maneira mística, corre. Corre, Bino. Né? Não misturem as coisas. Se você quer ir num oraculista, num tarólogo, faça, perfeito. Mas não misture a terapia com isso. Não misture interpretação mística de sonhos com terapia. Não vai terminar bem. São coisas diferentes. Muito. Arriscada, né? Uhum. Eu tava ouvindo... A Luciana também tava ouvindo esses dias o Galãs Feios. E o Bezzi comentou que ele ia numa psicóloga. E ele tava bem complicado, uma situação bem complicada mesmo de grana. Uhum. E a psicóloga sugeriu para ele fazer pizza. Vender pizza. E vender na frente do estádio. Porque tinha muita gente vendendo, isso ia ser bom. E para a esposa dele na época, que fazia brigadeiro, para fazer brigadeiro e vender também. Aí ele fez assim, ok. Eu escutei a minha psicóloga mandando eu fazer um trabalho precarizado. Isso. Pra me ajudar. Só quem já viveu sabe, viu? A sensação de indignação. Aí ele falou assim, nunca mais voltei. Sim, e essa é a atitude mais sábia a se fazer. Sim. Porque o psicólogo, ele não tá lá para te sugerir soluções, ele tá lá para te ajudar a você chegar nas soluções que cabem na sua vida. É muito... Esse tipo de palpite é coisa de amigo. Amigo ou sem noção. Coaching. De coaching. Ou até Meu de amigo sem noção. Aquele seu amigo sem noção que fala assim, mas você já pensou em trabalhar mais? Não, amigo, nunca tinha pensado nisso, que era só trabalhar mais que eu ia ganhar mais. Olha só que loucura. Era só ter mais cliente. O seu problema é que você tem pouco cliente. Jura? Olha só. Né? Ou então você cobra muito barato a sessão. Você tem que deixar mais caro.
Ok, Ah, mas você é um obrigada. gênio. Não é? Então, É o gênio da raça. o psicólogo jamais deveria sugerir esse tipo de coisa. E são microagressões, né? Na verdade. Quando um psicólogo te fala o que fazer, são microagressões. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque no ambiente da terapia você está vulnerável, né? E Sim. se a pessoa não Exato. se liga nisso rápido, ela vai ficar bitolada naquilo. Imagina se ele tivesse levado isso a sério, fosse tentar, sei lá, tivesse tido uma crise de pânico. Imagina no meio de um estádio, lá na frente do estádio, e ele tivesse uma crise de pânico. Quem que ia resolver isso? Né? Quem que ia dar conta? Quem que ia lá resgatar ele no estádio? Então, assim, é completamente fora da realidade. Não, é bem complexo. E aí, quando a gente tá falando sobre prosperidade, essas coisas, engraçado, né? A gente tem que tomar cuidado para falar sobre isso, porque primeiro que a gente pode ser mal interpretado quando a gente tá mostrando aqui que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sim. E o quanto nisso, principalmente quando a gente coloca a palavra espiritualidade ou o ato espiritualidade no meio, Sim. quanto que a gente é arriscado a gente até falar sobre isso, porque algumas pessoas elas olham e falam assim, mas me faz bem. E aí você fala, daí você fala, bom, te fazer bem é uma coisa completamente diferente de dar resultado. Exatamente. Sim. E assim, magias e práticas mágicas no geral, o principal é que elas deveriam dar resultado. Exato. E não é resultado aleatório, é resultado mais próximo daquilo que você pediu. Sim. Esse é o sucesso, entre aspas, né? A medida que a sua prática está funcionando. Exato. Olha, Sim. sabe uma coisa que me faz bem? Assistir o especial de 30 anos de Power Rangers na Netflix. Maravilhoso. Me faz bem também. Sabe por quê? Você assiste um negócio que é tão cafona quanto era quando você assistia quando você era moleque, mas te traz boas lembranças. Isso também te faz bem. E é seguro. Assistir 90 dias para casar. É tipo assistir Chaves. Sabe o que vai acontecer? Então é um lugar seguro, exatamente isso. Então as pessoas precisam entender que o que te faz bem não é o que é efetivo ou o que vai dar resultado. Então, e outra coisa, precisa também abolir aquele pensamento cristão do sofrimento, que é outra coisa que bota a gente curado. Vou falar assim um pouquinho da minha realidade hoje, né? Eu já fui de práticas, já pratiquei magia natural, já fui da Wicca, não sei coragem de falar isso em voz alta, estou falando. Já fiz parte de algumas coisas e hoje eu tô na Umbanda, hoje eu frequento um terreiro. Só que é assim, eu tô lá por um motivo muito específico e eu busco coisas muito específicas. E eu preciso estar atento o tempo todo, sendo muito honesta comigo. A minha vida está melhorando ou piorando desde que eu comecei a frequentar um terreiro. Não tem mágica, obviamente, não é uma coisa assim, não, eu comecei a frequentar aqui e logo em seguida eu vou ficar equilibrada, rica e... Não é assim. Mas será que a minha vida está piorando? Por exemplo, será que eu estou gastando muito mais dinheiro aqui do que, de repente, eu dou conta? Será que eu estou, de repente, gastando muito mais tempo aqui do que eu dou conta? Eu estou negligenciando, sei lá, minha família, minha vida, para investir nesse lugar? Será que isso é saudável para mim? No geral, como eu tenho me sentido, melhor ou pior? Então, só essa história de, me faz bem. Ir na gira, estar lá, me faz muito bem. Mas e o restante? Quanto custa
Porque falar de prosperidade, a gente tem que falar de custo. Tudo custa. Uhum. A gente não pode esquecer disso. Tudo custa. Fazer qualquer mudança, qualquer coisa, custa. Tem um custo. Às vezes não é só dinheiro, às vezes é tempo, às vezes é vida, mas custa. Então a gente precisa analisar e não romantizar o sofrimento. Ah, não, olha, estou frequentando um terreiro, sei lá, 1 ano, e a minha vida virou de cabeça para baixo. Tudo tá dando errado, minha vida tá uma merda, eu tô mais pobre, eu não consigo pagar minhas contas, eu me sinto mal fisicamente, minha saúde abalou. Familiares. Meus familiares, no meu caso, não sei. Pessoas que eu gosto. Não, mas sim. às vezes tem pessoas que gostam ali, que tem os amigos Sim. dela e ela não vê mais. Porque... Sim, não consigo mais ter vida social fora, né, do terreiro. Mas isso é uma prova. Os orixás, as entidades estão pedindo para que eu seja mais humilde. Eles vão me quebrar primeiro para depois me exaltar. Isso é pensamento cristão. Essa exaltação não vem. Não vem. Ela nunca vai vir. Se a coisa, logo de início, que era para ser o melhor momento, quando a gente entra em alguma coisa, é para ser o melhor momento. Aquele primeiro ano, segundo ano, são os melhores. Quando você começa a namorar, são os melhores anos. Né? Você tá apaixonada, aquela coisa muito... Então, assim, se você tá numa religião, entrou num lugar, e aqueles primeiros momentos já estão virando sua vida de ponta cabeça, não espere a exaltação, porque ela não vai vir. Parar de romantizar e parar de ter esse pensamento cristão, apesar de algumas vertentes de Umbanda serem cristãs, mas esse pensamento cristão não encaixa. De você achar, não, eu preciso sofrer, pagar meus pecados e depois eu vou melhorar. Depois vai vir coisas boas. Não, já é um recado. Se tá te machucando, se tá piorando sua vida, não é o seu lugar. Ou às vezes não é seu momento, mas saia dali. Não deixe piorar. Não deixe a coisa, né, escalar demais. Total. Né? E isso para qualquer coisa. Estou falando, né, da minha realidade, mas pode ser um grupo que você faça parte, pode ser uma escola iniciática, pode ser, sei lá, um grupo de amigos, qualquer coisa que você sinta que você está só piorando, não espera os humilhados serem exaltados, porque não eles só vão ser humilhados. Vão ser humilhados, exatamente. Os humilhados serão assaltados, não exaltados. Né? Cada vez mais humilhados. Exatamente. E o tombo é muito maior, né? Exatamente. Quando mexe com a sua fé, né, com as suas crenças, com tudo isso, te pega no momento vulnerável. É o que a gente falou da terapia. É a mesma lógica. Você está num momento ali vulnerável, você está aberto, e se você estiver num lugar que, de repente, não é tão honesto, não é tão ético, eles vão te tirar até as calças, literalmente. Então, precisa ficar de olho nisso, precisa levar o seu senso crítico para onde você for. Não dá para desligar o senso crítico. A fé, a espiritualidade tem que estar ligada no senso crítico. E o tempo todo você tem que estar se perguntando, eu estou confortável? É isso que eu quero? É isso que eu acredito? Porque senão você vai entrar em furada. É aquele famoso, mas o sacerdote disse que para fazer tal coisa tem que ficar mostrando os peitinhos. Tem que ter relação aqui com o Exu do não sei quem. Então você tem que ter a noção de olhar e falar assim, epa, que papo torto é esse? Sim, saber quais são os seus limites, né? E trocar ideia com outras pessoas, falar, isso aqui é normal? Você já passou por isso também, né? O que acontece? Sim. Não se limitar só ali a sua comunidade, ao seu terreiro, ao seu grupo, mas abrir isso. E outra coisa, se a sua comunidade, se o seu terreiro, se a sua igreja, se seu grupo de amigos não te deixam ter contato com outras coisas, isso é uma seita. Se você é desencorajado a consumir outras coisas, a visitar outros lugares, se você não pode fazer as coisas por você mesmo, se você não tem autonomia, você está numa seita. Então, repensa também.
É, então na hora de tomar cuidado. Exatamente. Ah. Achei que tinha Exatamente. ficado mudo. Opa, Não. meu microfone deu um probleminha aqui. Voltou. Não tem problema. Lu, podemos encerrar hoje? Que a Ana falou que eu acho que ela fechou bem, É, eu né? acho que fechou sobre o bem, tema. é. A galera fica esperta. Então, Sim. vamos fazer o seguinte, Ana. Deixa pro pessoal o seu jabá, como as pessoas te encontram, o que você tem a oferecer pra elas tacarem dinheiro na sua cara. Oh, aí é bom, hein? Olha, pode me mandar dinheiro, pode fazer Pix. Aceitamos Pix. Mas falando sério, vocês podem me encontrar no @a bruxa típica no Instagram. Às vezes eu tô lá, às vezes eu não tô, mas quase sempre tô por lá. E também tenho trabalho com a parte oracular, leitura de baralho cigano, faço atendimentos presenciais com estética natural, com essa parte. Presenciais em Taubaté, né? Isso que eu ia falar, mas tem que vir pra cá, né? Tem que vir pra Taubaté. Essa cidade encantadora, maravilhosa. Beleza. Isso. Um dia ainda serei prefeito dela. Isso, aí a coisa anda. Estamos aguardando este momento, que aí a coisa vai andar. E acho que é isso, gente. Vai ter aquele momentinho da indicação? Sim, Tem pode agora. fazer sua indicação. Já. Então tá bom. Eu queria indicar uma série na Netflix que a gente terminou de assistir. É uma série bem bacana que fala de comida e de cultura. É bem legal. Fala da origem, né, da culinária africana até chegar nos Estados Unidos, que tem um nome muito criativo de da África aos Estados Unidos. Uma jornada gastronômica. Tem na Netflix, mas você acha em outros lugares também. Às Muito vezes bacana. cai do caminhão. Isso, às vezes cai do nada, assim. Tá. Fala sobre os ingredientes. Então, a origem do quiabo, a origem do inhame. É legal. É muito legal. E sempre fazendo paralelo com o momento da escravidão, com o momento, de repente, das comemorações, até entra um pouco na religião, na fé, bem bacana. E essa série mostra, assim, os pratos e dá para fazer um paralelo com a culinária brasileira. Apesar de ser voltado para os Estados Unidos, a gente chega em muitos ingredientes que a gente usa aqui também. Então, para quem gosta, assim, né, dessa parte de comidas, de culinária e também de cultura, é bem bacana. Eu recomendo bastante. Uma série curtinha. Vão ter mais episódios, se não me engano, vai ter uma segunda temporada. Mas é uma série linda, que as paisagens, as comidas, é tudo muito bonito. Então, vale a pena. Não assistam à noite se você não come antes de dormir. Exatamente, é um ótimo conselho. Eu sei. Eu tava assistindo uma japonesa assim e pega um problema. Só passa vontade, né? Você sonha. Você sonha. Então não é bom. Mais alguma coisa, Ana, que você queira deixar pro... Acho que é isso. Queria agradecer muito o convite de vocês. Foi muito bacana, como sempre. Tava com saudades de gravar. E outra coisa, apoiem o Catarse do Milo. Isso. Apoiem. Apoiem, porque é maravilhoso. Uma história muito, muito bacana, muito emocionante. Como tudo que esses dois fazem é talentosíssimo, é maravilhoso, então apoiem. Obrigada, As pessoas Ana. entenderem, né? Porque a Ana tá falando assim, pessoal, mas nem leu. Não, a Ana foi beta tester da Lu. A Ana leu. Eu tive um gostinho, e só pelo gostinho vocês já podem saber que é maravilhoso. Fala de autoconhecimento, da parte espiritual, tem magia no meio, tem muita coisa legal. Vocês vão gostar muito. E a Ana leu antes da leitura crítica e depois da leitura crítica. Verdade. Então ela tem conhecimento de causa. Tem.
Eu vou indicar um negócio aqui também, Lu. Ah, Pra galera que curte assistir um anime, ah, no Star Plus, pra quem tá com saudade aí do Last of Us, né, da HBO, no Star Plus tem o Ilusão Celestial, muito bom. um anime curtinho, mas é muito, 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 muito legal. Então, já que tá todo mundo indicando coisa, eu vou indicar um seriado que eu tô vendo. Claro. Que se eu não me engano, na Netflix ele tá como Rezar e Obedecer. E Eu vou ver aqui, vou isso, ver aqui confirma, por favor, se é esse mesmo nome. Que ele vai falar de uma seita que hoje era uma divisão dos Mormons. E, cara, é muito bom, assim, pra quem gosta. É um documentário. Isso, pra quem gosta de documentário, pra ver como determinadas coisas de umas religiões se começaram e terminaram mal. É muito legal e mostra bastante essa parte da alienação, de manipulação da cabeça das pessoas, né? Então ele vai tratar de uma vertente específica. Eu acho que é FLSV, Posso alguma falar coisa aqui? assim? Pode. Posso falar aqui? Pode. A sinopse é: conheça a trajetória de Warren Jeffs, o controverso líder da Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A vida do religioso é marcada por acusações de crimes sexuais, doutrinação religiosa e escândalos financeiros. Aí tem aqui, ó, no splash da UOL, tá aqui: Rezar e Obedecer, a seita poligâmica que obrigava meninas a engravidarem. Não, gente, assim, pesado. Aquela coisa de mostrar que ser mulher sempre foi uma merda. E que as coisas não estão andando pra frente. Então, mas é importante para as mulheres também verem e tomarem de atenção, às vezes, coisas que elas acham que é sagrada e que na verdade é só abuso. Boa. Então, eu acho que essa série é importante para ver essa parte do abuso, né? Não é só para chocar. Mas é legal isso. Eu tô assistindo ela assim. Eu sei que vai ter gente que vai olhar e falar: mas como que essa pessoa continua nisso? São lavagens que você faz na cabeça das pessoas. Então é interessante, assistam se vocês gostam desse tema. É pesado, mas é importante saber. Isso. Mais alguma coisa, pessoal? Vocês querem deixar aqui pra galera? Só isso. Só isso? Acho que fechamos com chave de ouro. Ana, muito obrigada de novo pela sua participação. E vocês que estão ouvindo aí, obrigado por ter acompanhado a gente. Não esqueçam de olhar o Catarse lá do Milo. Olha, apoia eu. E a gente se vê num próximo programinha. Um beijo pra todo mundo e tchau, tchau.